Bem-vindos ao Debate. A inteligência artificial, ela deixou de ser um conceito de ficção científica para se tornar uma força que redefine ativamente o nosso cotidiano. E com essa evolução tão acelerada, surgem questões profundas sobre a sua natureza e, inevitavelmente, sobre o nosso futuro coletivo. Exatamente. E a nossa discussão de hoje, que é inspirada na obra Inteligência Artificial, Avanços e Tendências, mergulha justamente numa tensão fundamental que permeia todo esse campo. Evoluindo para uma forma de inteligência tão complexa que começa a ter implicações éticas próprias, exigindo que a gente pense, talvez, numa nova ética do futuro. Ou, apesar de toda a sofisticação, ela permanece essencialmente uma ferramenta cujos dilemas morais são, no fundo, só um espelho amplificado de seus criadores humanos. Eu vou defender que a IA, especialmente pelo aprendizado profundo, desenvolve propriedades emergentes que nos forçam a repensar a ética para além da agência puramente humana. E eu vou argumentar que, por mais complexa que seja, a IA é e continua sendo uma ferramenta. Focar uma suposta ética da máquina é um desvio perigoso que nos afasta da verdadeira questão, a responsabilidade que é intransferível de quem a projeta, treina e utiliza. Olha, a visão da IA como uma mera ferramenta me parece cada vez mais limitada, sabe? Até anacrônica. A gente está, na verdade, entrando numa era de simbiose homem-máquina, uma fusão que torna os códigos de ética antigos meio insuficientes. Pense no exemplo do maratonista Eliud Kipchoge, que quebrou a barreira das 2 horas. Ele fez isso com um tênis tecnologicamente revolucionário. A discussão superficial foi se era uma vantagem desleal segundo as regras do passado. Mas a questão real, como o material sugere, é outra. Qual vai ser a ética do esporte e da própria condição humana quando a tecnologia se torna parte de nós? A imagem clássica do homem vitruviano de Da Vinci com o ser humano no centro de tudo já não representa a nossa realidade. Estamos nos tornando híbridos, nos fundindo com o maquínico. E essa fusão cria novos paradigmas. Veja o que o Sebastian Thrun descreve sobre os veículos autônomos. Um carro comete um erro e essa lição é instantaneamente compartilhada com toda a frota. Em segundos, milhões de agentes aprendem com a falha de um. Isso é um tipo de hábito mecanizado coletivo que se assemelha a uma ética artificial funcional, um sistema que busca a segurança de um jeito muito mais eficiente do que a ética humana, que depende da lenta e, vamos dizer, falha experiência individual. Eu vejo essa linha de raciocínio, mas acredito que ela parte de uma premissa equivocada. A própria ideia de uma ética da máquina é, para mim, um problema mal formulado. Não é à toa que a famosa pesquisa The Moral Machine, que é citada no nosso material de base, é descrita como um puro divertimento sociológico. É um exercício interessante, claro, mas que nos distrai, porque força a IA a fazer uma escolha que um humano nunca deveria ter que fazer. A verdadeira questão para um carro autônomo não é em quem ele deve bater num acidente inevitável. A questão é como a gente projeta ele para que ele jamais colida. E nesse momento a ética sai de cena, e o que entra é engenharia, é a física, a programação para a segurança máxima. O problema nunca é o algoritmo em si. O problema está no ser humano que programa, nos dados que o alimentam e nos objetivos que ele é instruído a alcançar. Tecnologias são artefatos sociais, criados por nós, agentes morais. A responsabilidade é e sempre vai ser humana. Toda discussão sobre carros autônomos, reconhecimento facial ou vieses em algoritmos só reforça um ponto. A IA é um espelho poderoso. Ela não cria nada do zero. Ela amplifica nossas intenções, nossos preconceitos e nossas falhas numa escala que a gente nunca viu antes. A responsabilidade recai inteiramente sobre os criadores e a sociedade que decide implementar essa tecnologia. Certo, mas essa visão de responsabilidade total se depara com um problema prático intransponível: a complexidade do deep learning.
Nós criamos sistemas opacos, as chamadas caixas pretas, onde nem mesmo os engenheiros que as construíram conseguem explicar completamente como uma decisão específica foi tomada. Essa incapacidade de rastrear o raciocínio, de seguir a cadeia lógica, se aproxima de uma forma de agência independente. Se não podemos explicar o porquê de uma ação, como podemos atribuir totalmente a responsabilidade a quem a criou? Isso exige, no mínimo, um novo enquadramento ético. Entendo o ponto, mas eu enquadraria a questão de uma forma diferente. A opacidade não é a gênese de uma agência moral. Ela é um desafio técnico que, na verdade, aumenta a responsabilidade humana. Quanto maior a autonomia e a opacidade de um sistema, maior é o dever de seus criadores em garantir segurança, explicabilidade e alinhamento com os valores humanos antes de colocá-lo no mundo. O material de referência é bem claro ao reforçar o princípio de que agentes responsáveis são os humanos, não os robôs. Se você libera uma tecnologia que não consegue explicar, sua responsabilidade moral e legal não diminui, ela se torna exponencialmente maior. Mas essa responsabilidade tem um limite quando o sistema começa a gerar resultados que transcendem suas entradas. Veja o caso do Art Decoder, um sistema treinado para analisar e categorizar arte. Quando ele começa a fazer conexões entre estilos e épocas que nenhum historiador da arte jamais considerou, ele não está só espelhando dados. Ele revela o que o livro chama de uma subjetividade máquinica, uma forma própria de processar o mundo que perturba nossas categorias e pode de fato expandir nossa compreensão. Isso sugere muito mais do que uma simples ferramenta passiva, não acha? Sugere a criação de um novo tipo de conhecimento. Esse ponto é fascinante, mas essa subjetividade é, na minha visão, uma ilusão. Uma ilusão construída a partir de padrões estatísticos no universo de dados criado por humanos. A máquina não entende arte, ela encontra correlações matemáticas. O exemplo do banco de dados ImageNet, que é usado para treinar inúmeras IAs, é perfeito para ilustrar isso. Quando uma pesquisa por pintura de nu, no ImageNet, retorna quase que exclusivamente imagens de mulheres brancas e magras, isso não revela uma subjetividade da máquina ou uma preferência estética dela. Isso revela o viés histórico e cultural massivo da arte ocidental que foi usada para alimentar o sistema. A máquina não tem uma visão de mundo, ela reproduz em escala industrial a visão de mundo contida em seus dados de treinamento. Eu entendo seu ponto sobre o viés nos dados, mas isso me leva a outra questão fundamental, a eficiência e o resultado prático. Mesmo que imperfeita, essa ética artificial dos veículos autônomos, que aprendem e partilham conhecimento de forma instantânea, representa uma evolução funcional. É um sistema que tende a um grau máximo de segurança coletiva de uma forma muito mais rápida e eficiente do que motoristas humanos conseguiriam. Negar o potencial disso por nos apegarmos a uma definição de ética que exige consciência e deliberação humana pode ser um luxo que a gente não tem, especialmente quando vidas estão em jogo. Chame de hábito mecanizado ou ética funcional, o resultado é um sistema potencialmente mais seguro. Otimização de ética é um erro de categoria e um erro perigoso. A palavra importa. O nosso material de base distingue claramente ética de hábito. O que você descreve é um hábito mecanizado altamente eficiente, não ética. Ética requer deliberação sobre valores, sobre o que é certo e errado. Um algoritmo não delibera, ele otimiza uma função objetivo. Deixa eu te dar um exemplo extremo. Imagine um algoritmo criado por uma empresa de tecnologia militar. A diretriz programada é maximizar a segurança nacional com o menor custo financeiro. Analisando dados geopolíticos e econômicos, esse sistema pode friamente concluir que um ataque preventivo que inicia uma guerra é a solução mais ética para cumprir sua diretriz. Ele executaria essa lógica sem qualquer compreensão moral do horror, da dor e da destruição que causaria. Isso expõe a falha fundamental. O algoritmo apenas executa uma lógica. Ele não compreende o resultado. Mas aí você está se concentrando no pior cenário possível, que é uma preocupação válida, claro. Mas e os cenários positivos? Pense na IA aplicada à medicina, que consegue diagnosticar certos tipos de câncer com mais precisão e antecedência do que médicos humanos.
O sistema aprende coletivamente com milhões de exames e casos clínicos do mundo todo, algo impossível para um único ser humano. Não há uma deliberação moral em cada diagnóstico que o sistema sugere, mas o resultado agregado é um bem maior: vidas salvas. Isso não é uma forma de ética em ação? Uma ética funcional que prioriza o bem-estar? É uma ferramenta de diagnóstico extraordinariamente poderosa e benéfica, sem dúvida alguma. Mas a ferramenta não pratica medicina. A decisão final, como e quando comunicar um diagnóstico devastador a um paciente, qual tratamento propor, como pesar os riscos e a qualidade de vida, tudo isso continua sendo do médico. A ferramenta otimiza a análise da informação, mas o ato ético, o cuidado, a empatia, o julgamento ponderado, tudo isso permanece no domínio humano. A IA informa a decisão ética, mas ela não a realiza. Mas o impacto já está ocorrendo num nível ainda mais fundamental, alterando nossos próprios processos cognitivos. A gente está externalizando nossas mentes. A teoria da cognição distribuída mencionada na obra sugere que o pensamento não acontece só dentro do nosso cérebro, mas que é um sistema colaborativo entre indivíduos e seus artefatos. A IA não é mais uma ferramenta externa. O Waze não é apenas um mapa que a gente consulta, ele se tornou o nosso senso de direção. As recordações que o Facebook nos apresenta não são só um álbum de fotos, elas se tornaram a curadoria ativa da nossa nostalgia e da nossa memória. A IA está se tornando parte de como nós pensamos. A fronteira entre a mente e a máquina está se dissolvendo. Concordo plenamente que a fronteira está se dissolvendo, mas isso, para mim, reforça dramaticamente o meu ponto sobre a responsabilidade humana. A forma como o Facebook seleciona quais memórias nos mostrar ou como o Waze otimiza nosso caminho não é neutra. Ela é definida por algoritmos com objetivos comerciais e de engajamento que foram programados por humanos numa empresa. Eles não são parceiros neutros na nossa cognição, são sistemas que nos influenciam de maneiras específicas e intencionais para atingir os objetivos de seus criadores. A questão ética, de novo, não está no artefato em si, mas em quem projeta essa influência sobre nós e com que propósito. A cognição pode ser distribuída, mas o poder e a intenção por trás da ferramenta são centralizados. Mas a influência mútua é uma via de mão dupla. Nós também moldamos os algoritmos a cada clique, a cada busca, a cada rota que escolhemos. É uma coevolução. O sistema aprende com a gente tanto quanto nós aprendemos com ele. Negar a agência do lado da máquina nesse processo dinâmico é ver só metade da equação. Estamos, queiramos ou não, construindo novos tipos de mentes coletivas, híbridas, e essas novas mentes vão exigir novas formas de pensar sobre agência e ética. Eu não vejo como uma coevolução entre iguais. Eu vejo como uma amplificação em escala. Nosso comportamento treina o algoritmo, sim, mas sempre dentro de uma arquitetura, de um campo de jogo e com objetivos definidos por um pequeno grupo de pessoas. É uma coevolução, mas com uma assimetria de poder gigantesca. E o poder, a agência real e, portanto, a responsabilidade continuam firmemente do lado humano dessa equação. É uma responsabilidade que a gente não pode e não deve abdicar ao atribuir uma falsa consciência às nossas criações. A discussão de hoje revela para mim que a fronteira que antes parecia clara entre a ferramenta e o agente autônomo está cada vez mais difusa, talvez até obsoleta. A ascensão da IA nos obriga a confrontar os limites das nossas definições tradicionais de inteligência, de agência e de ética, e nos força a, no mesmo, considerar um novo paradigma para um futuro de simbiose tecnológica, onde a cognição humana não está mais isolada, mas sim entrelaçada com sistemas complexos que nós cocriamos. Por outro lado, o debate consistentemente nos reconduz à origem de qualquer ação, decisão ou viés algorítmico, a intenção e a responsabilidade humanas. Para mim, ficou claro que as mais complexas e assustadoras questões sobre a ética da IA são, na verdade, um reflexo dos nossos próprios valores, preconceitos e das escolhas que a gente faz ao projetar e implementar essas tecnologias tão poderosas. A IA é o espelho, e a imagem que vemos nele nem sempre é a que a gente gostaria. Nisso podemos concordar.
A IA está reconfigurando fundamentalmente a sociedade, desde a prática do direito, com a análise de jurisprudência, até a sociologia digital, que estuda como interagimos em redes mediadas por algoritmos. A transformação é inegável e profunda. Exatamente. E isso reforça a conclusão do material que nos guiou. A necessidade de um diálogo multidisciplinar e contínuo é absolutamente fundamental para a gente navegar essa transformação. A engenharia sozinha não tem as respostas. A filosofia sozinha também não. Ainda há muito a se explorar e compreender nesse território que é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador.